Estou muito feliz de estar aqui, de ter esse público tão numeroso. É o lugar mais importante para esse filme passar, não há dúvida. Esse lugar foi para a geração do Vergara, do Cildo, do bairro, de outras pessoas, tantos, quer dizer, também pelas mãos do Frederico, foi o nexo, né, de criação e de educação, né, que eu acho que é o tema aqui, de formação. Então é muito legal estar aqui e mostrar o filme para pessoas que ainda não viram e que são amigos e pessoas que participaram do projeto. A gente trabalhou, o Fred, Luiz Camilo, junto com o Vergara e o Frederico, a gente trabalhou no final do ano passado numa citação, que o Fred não está aqui para me ajudar no conceito. A gente tentou fazer, 40 anos depois, uma extensão do que foram os Domingos da Criação em 71, e acho que foi bem legal, acho que foi um momento assim de voltar, uma ocupação do espaço público, que eu acho que é um tema muito relevante hoje no Rio, quando a gente está passando por um processo de institucionalização da cidade, do Estado. Enfim, esse filme é o resultado do encontro com o Frederico, que foi me apresentado pelo Cildo e pelo Vergara, que foi a primeira pessoa a falar que a gente tinha que fazer, a me falar do Domingos da Criação e me mandar estudar, foi o Vergara. E foi uma descoberta maravilhosa, foi um filme muito feliz assim, no seu processo de realização. Foram 2 dias com o Frederico, e com os entrevistados vocês vão ver aqui, e 4 semanas de montagem com a Márcia Watzel e com a Luísa Mello, da Automática, que é uma produtora associada ao projeto. Enfim, para mim, representa a razão de fazer cinema, que é encontrar novos mundos, se interessar por eles, se interessar pelas pessoas, e estar aqui conhecendo a resposta de vocês a isso. Tá bom, boa sessão, não sei se agora é o momento que eu começo a cantar, mas obrigado. Obrigado. Eu vou comentar, então, o seguinte, numa conversa com Carlos Vergara, fazendo o convite para ele participar desse diálogo, a partir até de ver o filme, ver um comentário, um depoimento que o Vergara faz no filme, em princípio, o encontro, se vocês viram a programação, está escrito Domingos da Criação, e a gente acrescentou, em nome desse comentário do Vergara, Domingos da Criação e Futuros da Criação. Então, na verdade, essa mesa que vai ter a seguir com uma conversa entre o Frederico, Camilo e o Carlos Vergara, não só para a gente ficar preso ao passado, mas como aquele passado é presente, é um acontecimento presente, é quase que um acontecimento inacabado dos horizontes possíveis de um papel do museu, tão precoces, que são tão contemporâneos ainda. Ainda são antecipações do futuro. Então, a gente, com essa provocação, eu não sei dançar, não sei cantar, também eu acho que apaga a luz, mas é pensar Domingos da Criação, esse filme belíssimo, que é uma película que você revisita isso, mas também vê os horizontes de futuro, a antecipação de futuro. Eu gosto de pensar nesse princípio da arte, que ela sempre faz uma pulsação de um laboratório de futuro. É uma antecipação concreta, que a arte é concreta, mas ela está antecipando horizontes possíveis, até de papel de museu. Então, essa ideia vai ser provocante para o encontro desses 3 personagens, o Camilo como curador atual, o Frederico e o Carlos Vergara. Bom, vamos aguardar aí. Eu acho que o sujeito está lá atrás. Ok. Bom, depois desse filme, a ideia vai continuar, gente. Vai ter mais um pouco. E, enfim, a ideia é a gente conversar um pouco, né? Eu vou fazer aqui o papel, né, de mediador, apesar de ser o único careca aqui na mesa. Eu não vivi isso, infelizmente, e vivi, né, através do que eu pude ler e ouvir dos meus amigos que viveram isso, ou que protagonizaram
esse momento do museu, né, e quando eu vim para cá, né, uma das, né, principais referências, né, desse museu como um espaço vivo era certamente esse exemplo aqui dos Domingos da Criação, né? E eu acho que o núcleo experimental que está, né, aqui protagonizando esse seminário tem também esses Domingos da Criação como uma referência. E no final do ano passado, quando o Guilherme Coelho estava fazendo esse filme, a gente fez também uma pequena homenagem ao Frederico e aos Domingos da Criação, né, sem a pretensão de reeditar, a ideia não era reeditar os Domingos da Criação, mas fazer uma pequena mostra ali na entrada do Bloco Escola, com algumas imagens, um conjunto de textos organizados pelo próprio Frederico, do arquivo do Frederico, né, em que esses 6 domingos estavam sendo apresentados, e o núcleo, junto com o Fred, eles, né, pensaram, né, alguma reverberação, né, alguma possível atualização do espírito daqueles domingos, da atmosfera daqueles domingos aqui no Jardim, né, e eu acho que foi um momento também, digamos assim, de reencontro com aquela alegria e com aquela potência, né, que estavam ali por trás, e, ao mesmo tempo, com aquela resistência dentro daquele momento tão duro, tão difícil, que foi aquele momento da ditadura, né. Então, eu acho que essa possibilidade de resistir com uma demonstração, digamos, de alegria a esse embate com a ditadura, eu acho que é um dos grandes méritos daqueles Domingos da Criação, essa ideia que está por trás dos Domingos da Criação, que tem, eu acho que, todo um pensamento do Frederico, enquanto, né, diretor de cursos do museu, na época, em repensar também, né, os públicos que frequentavam o museu, essa relação entre criação, ócio, né, atividade no ócio próprio aos domingos, reinventar um pouco esse espírito do domingo, que não é, né, do não trabalho, mas o trabalho desse dia, né, que é, né, um dia em que se, digamos assim, depois, né, da labuta se descansaria, né, mas que, medida que a arte tem uma atividade ligada a esse processo, em que é um descanso produtivo, né, é um lazer produtivo, tem uma dimensão lúdica produtiva. Então, esse, eu acho que o grande laboratório dos Domingos da Criação é pensar essa produtividade e essa resistência, né, que está investida aí na atividade lúdica dos domingos, né. Eu acho que tem algumas falas aí, né, no filme, uma fala do Vergara, enfatizando essa dimensão política dos Domingos da Criação, depois de uma outra, né, mulher, que eu não me lembro o nome agora, que fala também dessa expressão, ela usa essa expressão, que é a possibilidade, desses domingos, através da sua dimensão lúdica, estarem ali enfrentando, a ditadura. E a possibilidade, né, digamos, diante daquele momento mais opressor, mais sombrio, né, de viver, né, plenamente um momento de prazer, nessa dimensão prazerosa, esse exercício, né, do prazer, né, que é para, né, recolocar aí a coisa do Mário Pedrosa, né, da experimentação da liberdade, né. Então, eu acho que a ideia é um pouco a gente conversar, né, eu acho que temos aqui, né, duas figuras importantes desse momento, né, e eu queria, talvez, ouvir um pouco, né, os dois que viveram essa passagem, digamos, que eu acho que é um momento marcante aqui do museu, né, do Opinião 65, né, um momento em que o Hélio vem com os parangolés, inverte um pouco a relação entre, né, o que é arte, o processo criativo, de certa maneira, né,
o modo pelo qual participam desse processo criativo, né, atores que, de certa maneira, não estariam identificados com esse processo criativo, com esse espaço da criação que era um museu, e há uma, digamos assim, uma obstrução a essa entrada, né, e eu acho que o desdobramento disso e o deslocamento disso, né, nem 5 anos depois, com os Domingos da Criação, em que há esse franqueamento desse espaço, né, que é, ao mesmo tempo, exterior e interior, que é o vão, e a relação com o jardim, e o RID pensa essa relação com o jardim como parte integrante do museu, né, em que o Frederico convoca esses vários públicos aqui para dentro, né. Eu acho que esse é um momento também importante de ampliação de público, de pensar as relações, pensar os espaços, pensar os pertencimentos, a quem pertence esse espaço, né, a essa pluralidade de públicos a que esse espaço pode estar sendo, de certa maneira, aberto. Então, né, se vocês pudessem falar um pouquinho dessa relação com esse momento né, do museu, né, da arte brasileira, né, da resistência e da participação. Eu acho que tem também essa questão da participação aí, ela ganha uma outra envergadura, né, e que eu acho que, né, os Domingos da Criação estão repercutindo isso tudo, né. Passo. Eu acho, primeiro, que o filme é muito eloquente sobre tudo que aconteceu. Eu, como tenho uma sensação de pouco tempo, eu só quero falar daqui para frente. Eu acho que daqui para trás o filme fala muito bem. O que é interessante é perceber, olhando para trás hoje, que existia um problema muito claro, estava evidente, a ditadura era o inimigo estava muito claro, os inimigos secundários, os pequenos inimigos, quase não apareciam. A gente tem que lembrar que em 1971 tinham 4 galerias no Rio de Janeiro. Não existia uma entidade que hoje existe chamado mercado de arte. Isso é um dado novo. Então eu gostaria um pouco de, quando me preparei assim para falar aqui, quer dizer, qual é o panorama de hoje? O que a gente tem hoje? Quer dizer, faria sentido Domingos da Criação hoje? Quer dizer, numa sociedade que você tem uma saraivada de espetáculos e de convocação para dança, para a própria Lapa em si hoje, ela é um evento lúdico, de certa forma, com a música. Você não tinha isso, é importante. A importância do Frederico, na verdade um missionário, foi essa, a coragem que ele teve de romper com uma mesmice, com uma coisa falsamente intelectual e trazer arte para o resto do chão. Essa coisa, no fundo, vindo de Pedrosa, vindo de Lígia, vindo das experiências que estavam muito ilhadas nas experiências dos ateliês. Mas e hoje? E hoje? Como é que a gente faz hoje com esta composição de forças tão múltipla? A gente tem hoje um caldeirão de produção de arte gigantesca no Brasil, completamente diferente do que existia lá. Não faz sentido. Hoje, olhando o Domingo da Criação, parecia uma coisa tati-bitati, se fosse feito hoje. Hoje eu acho que o Domingo da Criação está muito mais ligado a proliferação de coisas como feira de arte, onde o mercado, na verdade, se apresenta, onde mostra a sua cara mesmo. É a tentativa hoje que, com o esvaziamento, mas dos museus, o esvaziamento do esforço, quer dizer, o Estado não dando força para os museus,
a luta brava de pessoas tentando manter a produção. O museu como Casa das Musas, o museu como o lugar onde pode-se discernir o que está aprovado para continuar tentando. Porque o mercado é a área onde o que está sendo tentado aparece. Como a gente faria hoje para obter um esforço ou ter um resultado de contaminação no público maior? Eu acho que é, de novo, um trabalho político. De novo, a gente não esquecer que tem que ter uma ação em relação ao Estado brasileiro, ao Ministério da Cultura, que não basta fornecer patrocínios através da Lei Rouanet. É importantíssimo. Eu estava numa feira livre, em Botafogo, lá no Jardim Botânico. Recebo um telefonema de Brasília, uma pessoa: você tem um telefone de fulana de tal, uma artista importante? Por quê? Porque a presidente pediu que eu fizesse uma exposição de artistas mulheres. Eu tenho 10 dias para fazer. Eu preciso desse contato. Falei: ah, é? 10 dias, de mês que vem vai ser o quê? Anões? Quer dizer, a ideia de fazer artistas mulheres, então, depois anões, depois gays, depois, entendeu? Minorias. Então, esse pensar de uma produção gigantesca brasileira, isto é que é extraordinário. Uma produção gigantesca que tem no Brasil, de gente. Eu fiz uma exposição agora em Porto Alegre com uma menina, a Marina, com uma menina que está morando na Alemanha, por uma bolsa, com um trabalho interessantíssimo. E eu falei assim: essa exposição tem um nome. Porque era uma exposição, eu, um veterano, com essa menina com 20 e poucos anos, essa exposição tem um nome. É a exposição de uma jovem que está chegando com um velho que não está saindo. Entendeu? Porque você tem gente da minha idade, estou fazendo 70 anos, que está produzindo, tem gente suede, tem gente produzindo intensamente, pensando a questão de arte, e o que falta é essa mediação entre o que é produzido e o público. Claro que o esforço a gente está fazendo, isso aqui é um esforço de pensar isso, mas não tem jeito. Passa, já não sou mais do partido que eu era organizado na época, de 71, mas passa por uma ação política, ou pelo menos por uma consciência política, de tentar intervir em relação, cada vez que se possa, em relação ao poder público, que é obrigação dele comprar trabalho de arte para encher os museus de acervo, para que as pessoas tenham o que ver, para que o domingo possa ser uma visita ao museu, aos museus, e que a história do pensamento que passa pelo trabalho de arte se dê dentro dos museus. E só nesse esforço. Eu acho que é só um pouco isso que eu queria dizer. Quer dizer, aproveitar que eu estou aqui em cima, superior, dizer que esse esforço depende de todos nós. A arte é uma produção que ajuda a gente a viver junto. A prova do esforço Frederico, esse viver junto dos Domingos da Criação, o problema de viver junto continua. Como faremos para viver junto com nossas diferenças? Como faremos para que viver junto seja uma coisa criativa? Isso se dá através de lugares onde você possa, sem ser emprenhado pelo ouvido por ninguém, aprender sozinho, com a emoção, com a intuição, porque esse buraco aqui é um buraco direto para o cérebro. Então, que você pode treiná-lo a ver e a crescer para viver melhor com teu irmão. É isso aí. Tem que falar agora? Olha, eu não sei o que eu tenho que falar. De certa maneira, eu falei tudo no filme, né?
E eu tenho certa dificuldade para expor assim, sem um roteiro, etc. e tal. Até tentei fazer aqui um roteiro. E, aliás, me surpreendi no filme, que eu estava muito falante e... Enfim. Bom, primeiro eu queria dizer, Vergara, eu cito no filme A Bengala, do Mário Pedrosa, que dava... Era uma marca do Mário Pedrosa, né? E essa bengala ele usa porque, numa manifestação em São Paulo, ele foi ferido quando exatamente protegia um estudante lá em frente à faculdade de Direito lá, né? E queria dizer que você está tão simpático com sua voz quanto o Mário com a bengala dele. Mas o que eu posso dizer? O Vergara me escreveu uma bela carta, ainda lá de Pittsburgh, fazendo uma série de observações sobre os domingos, sobre o filme, sobre as conversas que tivemos, etc. e tal. E eu até tentei aqui, mais ou menos, botar numa sequência e responder, mas eu acho que isso aqui ficaria meio grande. Mas uma das questões que realmente o Vergara coloca, e há uma redundância aqui de Vergaras, de Fredericos e de Fredericadas, né? É exatamente, quer dizer, como é que se podia pensar os domingos hoje e tal. Quer dizer, bom, eu disse assim, que do ponto de vista do significado dos domingos, eu acho que, em tese, continua perfeito, não há o que modificar a ideia central dos domingos, dessa capacidade que é inata em todas as pessoas de criarem, né, desde que não sejam impedidas por uma série de processos repressivos, etc. e tal, mas que os domingos hoje certamente não seriam mais aqueles e que provavelmente já não seria esses materiais que eu usei, o som, a terra, o tecido, o fio, né? O próprio corpo dos participantes, mas provavelmente teríamos que entrar aí por todo um material já de natureza tecnológica, né? Quer dizer, novos materiais, quer dizer, não seria o caso. Quer dizer, o Leger tinha uma frase que ele dizia assim: eu sou o primitivo de uma época futura, né? De certa maneira, os domingos vistos hoje seriam essa coisa, né? Mas hoje eu acho que seriam outros materiais, provavelmente. Eu acho que quem nessa recolocação em discussão dos domingos, que ocorreu aqui com algumas manifestações, talvez quem mais se aproximou foi o Viváqua, no sentido de que ele fez um uso muito interessante do som, né, usando uma série de aparelhos sonoros, etc. e tal, e dando a liberdade às pessoas que pudessem falar e tirassem sons que não, né, sem uma significação específica, só ruídos, etc. e tal. Eu acho que é quem mais se aproximou, num certo sentido, dessa ideia de que hoje, provavelmente, o Palatinic dizia assim, mas e se você começasse hoje o seu trabalho, o que você usaria, né? Ele provavelmente usaria outros materiais, computadores, holografia, quer dizer, né? Tudo isso que a tecnologia está fazendo, mas está entendendo? Bom, então, isso é um aspecto, né? Agora, o outro aspecto que eu acho que o Vergara levanta, eu insisto, digo isso, porque eu sou muito intuitivo. Eu cometi algumas teorias, mas eu não sou um teórico, está entendendo? Assim como não cometi poemas e tentei fazer dos audiovisuais uma espécie de diapoemas, né? Eu, quando imaginei os domingos, eu imaginei realmente como uma extensão, né, dos cursos do museu. Quer dizer, eu era então... Eu comecei como professor de História da Arte no museu e depois assumi a direção dos cursos, né? Mas era uma extensão, mas que, ao mesmo tempo, queria colocar em questão uma espécie de falência ou de um comportamento rançoso do ensino de arte nas escolas de belas artes, etc. Eu queria discutir todas essas verticalizações, a relação professor-aluno, o crítico-artista, a obra de arte e o público, né? Eu queria discutir essas questões. E então, quer dizer, nasceu com essa, quase que como uma extensão desse setor de cursos, né?
E eu não quero repetir aquilo que diz a mulher, eu também sempre fui uma pessoa de esquerda, nunca fui vinculada a nenhum partido, mas sempre fui uma pessoa de esquerda e tal, né? Mas eu não coloquei naquele momento a questão política, tá entendendo? Ou eu não percebi, como eu disse, quer dizer, eu vou fazendo as coisas um pouco intuitivamente. Quer dizer, é um pouco assim, por exemplo, quando a gente faz a diferença entre o neoconcretismo e o concretismo, né? O Goulart, quando fez o manifesto do neoconcretismo, ele dizia que era uma tentativa, o que eles queriam, os artistas do Rio de Janeiro, era questionar um pouco essa exacerbação racionalista dos concretos paulistas, né? O Mário Pedrosa, por sua vez, quando ele faz uma análise, que o Mário Pedrosa, ele chega sempre um pouquinho assim, depois que as coisas começaram, para fazer o seu balanço e a sua análise. Quando ele, então, analisa o comportamento de paulistas e cariocas, ele vai exatamente chamar a atenção que enquanto os paulistas, eles privilegiam, sobretudo, a ideia, a teoria, e que, de alguma maneira, e se prendem a ela e procuram cumprir rigorosamente essa teoria que eles formulam, quer dizer, as obras deles são um pouco ilustrações dessa racionalização prévia dessa teoria, enquanto os cariocas têm uma versão mais sensual, tá entendendo? Mais tátil, quer dizer, eles participam da obra de arte ou da pintura como se fosse um corpo, tá entendendo? Quer dizer, então, a materialidade da obra. Então, quer dizer, de alguma maneira, quer dizer, eu estava me comportando, buscando essa diferenciação. Quer dizer, as coisas vêm intuitivamente e pouco a pouco eu vou, então, formulando, digamos assim, uma espécie de arcabouço teórico para justificar aquilo que nasceu não a partir de uma ideia prévia, está entendendo? Quer dizer, aliás, o Goulart insiste nisso também, quer dizer, que a teoria neoconcreta vai sendo feita a partir seguindo mais ou menos o processo em que as obras estão sendo feitas. A teoria sempre vem depois, ela nunca vem antes. Então, a obra de arte nunca é uma ilustração de determinadas teorias, portanto, rompe com aquela rigidez. Então, a ideia também dos domingos nasce um pouco assim, né? Quer dizer, mas aí na questão do Vergara, quer dizer, essa dimensão política eu vejo hoje com mais clareza. Naquele momento eu nem percebi, tá entendendo? Ou quer dizer, não é que não percebi, mas não era, digamos, o elemento central, tá entendendo? Quer dizer, o que eu queria colocar ali é uma série de questões, tá entendendo? Ligados às minhas atividades, porque hoje outra característica desse, que nada mais é uma coisa só, né? Quer dizer, o crítico não é só crítico, ele é também artista, o artista não é só artista, ele é também crítico, né? Quer dizer, então, hoje há uma possibilidade de uma única pessoa desenvolver várias atividades complementares, quer dizer, não há mais uma ideia de centro, então não há também mais uma ideia de limites a serem, né, ultrapassados. Então, quer dizer, às vezes eu me perco um pouco. Eu queria discutir várias questões que estavam ligadas a essas atividades. O fato de que atuei como professor, que atuei como crítico, que atuei como curador, né, tá entendendo? E que, num certo momento, também cometi, né, trabalhos os meus audiovisuais, que são uma espécie de crítica, né, não verbal, né, da obra de arte. Essas questões eram, entre outras, por exemplo, né, uma questão era exatamente o fato de que o ensino de arte estava muito fundado no aprendizado de determinadas técnicas, né? Técnicas que se modificam muito rapidamente, portanto, não tem sentido você montar toda uma estrutura didática pedagógica para ensinar uma determinada, até, sei lá, fazer escultura com solda elétrica, etc. e tal, tá entendendo? E que, na verdade, o ateliê dentro de uma escola, ele pode ser em qualquer lugar, não há mais um lugar privilegiado para que professores e alunos dialoguem, ou que um lugar privilegiado para que o artista realize sua obra. Hoje, na verdade, o mundo todo, né, da Islândia à Patagônia, está entendendo? É um local propício, adequado para o artista realizar
o seu trabalho. Então, quer dizer, eu como professor de História, que portanto, era uma matéria muito mais teórica, muito mais, não era exatamente um fazer, eu, com frequência, saí com os meus alunos, entendendo? Para, por exemplo, se eu vou falar de pop art, eu vou, então, para um supermercado ou para uma feira, está entendendo? E comentar aquelas estruturas, tal como aparece, por exemplo, nas obras de Andy Warhol, né? Ou se eu vou falar de minimalismo, eu alugo um ônibus, como eu aluguei, está entendendo? E vou percorrer essas estruturas industriais muito limpas, né? Muito precisas, muito, assim, enfim. Ou então, por exemplo, se eu vou falar de earth art ou land art, eu levei meus alunos lá para a Barra, alugamos bulldozers, tratores para abrir sulcos na terra, para vivenciar. Então, eu pedi aos meus alunos, eu não quero uma resposta textual, eu não quero uma pesquisa feita em enciclopédia, eu quero que você responda com uma outra obra. Da mesma maneira como eu, crítico de arte, comecei a montar exposições para criticar exposições. Daí eu ter me referido à nova crítica e tal, que não é uma expressão, não é uma invenção minha, já se falava da Nouvelle Critique, Alain Barthes, etc. E tal. Então, quer dizer, a ideia é essa, quer dizer, um ateliê, por exemplo, ele pode ser na praia, né? Então, a matéria-prima do artista naquele momento é a areia, é a água, é o vento, está entendendo? E a técnica adequada é aquela exatamente capaz de manipular esse material que está ali precariamente existindo, né? Isso era uma primeira questão. A outra questão era discutir o próprio museu, está entendendo? Quer dizer, o papel do museu, né? Quer dizer, eu levei em consideração o Osório aqui, ele mencionou que eu levei em conta muito a arquitetura do museu. Está entendendo? O fato de que o museu ele está numa extremidade do aterro, entendendo? E que nessa extremidade o museu se constitui numa passagem das pessoas que vão para a praia, que vão para o aterro, etc. e tal, né? Quer dizer, então, o próprio Ritt foi muito inteligente no sentido de que ele não opôs uma vertical forte para contrapor com a horizontalidade do museu. Ele não questionou, por exemplo, não tentou fugir da paisagem carioca, do Pão de Açúcar, etc. e tal. Então, quer dizer, essa horizontalidade do museu proporcionava também uma visão horizontal da relação do artista com os alunos, etc. e tal. Quer dizer, tá entendendo? Não seria privilégio apenas de pequenos grupos de elite, etc. e tal, para exercitar a arte ou criticar a arte, etc. e tal. Então, quer dizer, eu levei em conta isso, está entendendo? E levei o fato em conta de que esse nosso museu aqui tem muito lá fora dele, né? Fora dele, quer dizer, tinha um arquiteto aí que ele fazia aquelas coisas lá na Barra, e o Lúcio Costa dizia, as casas dele tem muito lá fora, a minha casa onde eu moro tem muito lá fora, está entendendo? Quer dizer, não é só o que está dentro. Então, eu imaginei que não tinha sentido que tudo ficasse dentro do museu, que era preciso, então, pensar o lado de fora do museu, quer dizer, essa beleza do museu, esses espaços que estão, etc. e tal. Então, quer dizer, isso foi um outro dado também que eu levei em conta. Uma outra questão também que eu levantei é exatamente essa questão dos materiais, né? Que não há nenhum material mais importante do que o outro. Todos os materiais, por mais precários que sejam, inclusive o lixo, os dejetos, a sobra, são materiais passíveis de um trabalhar estético, está entendendo? Quer dizer, então, quer dizer, eu também pensei nessas coisas, daí, quer dizer, fugir daqueles materiais convencionais, do óleo, da pedra, da madeira, etc. e tal. Uma outra questão também que coloquei é que, de um modo geral, evidentemente, os museus estão fundados, geralmente, na posse de um determinado acervo. Esse acervo pode ser de pinturas, de esculturas, mas também de filmes, de livros, né? Mas, e que, portanto, tem toda uma série de compromissos no sentido da preservação e manutenção desse acervo, etc. e tal. Mas há muito tempo antes dos domingos que eu já pensava
no museu num sentido muito mais amplo. Quer dizer, para mim, o museu, no sentido moderno, no sentido mais pleno, ele não é apenas um edifício onde se guardam essas obras. Quer dizer, o museu, ele, no sentido mais atual, ele é um programador de atividades, está entendendo? No espaço-tempo da cidade. Quer dizer, assim, quando eu falei há pouco, quer dizer, hoje, qualquer lugar é um lugar para se trabalhar, o museu poderia ser hoje simplesmente um escritório, está entendendo? Poderia ser apenas um pequeno local onde se programavam atividades no espaço-tempo da cidade. A cidade, na verdade, é um grande salão de exposições, né? E quando o Vergara menciona isso, naquele primeiro momento que eu faço o confronto, né, da obra dos Quatro Paulistas com a paisagem do Rio, já tinha um pouco esse sentido. E então, quer dizer, o museu é uma teoria em psicanálise, quer dizer, daquele italiano Basaglia, né, que ele propunha, ele defendia a inexistência dos manicômios, né, acabar com os manicômios, né, uma cidade, uma sociedade sem manicômios. Num certo momento eu pensei que poderia ser uma cidade sem museus, que o museu fosse invisível também, tanto quanto os manicômios, está entendendo? Mas que ele existiria na medida que ele abrangeria a totalidade da cidade. Essas ideias vieram a propósito do Bispo do Rosário, quando a gente circulou com a exposição dele. Mas, então, também havia essa questão de discutir o museu, o papel do museu dentro da cidade, etc., para não ser uma coisa apenas fechada. Mas uma outra questão também que coloquei é que, além dos domingos, nós, num certo momento, criamos aqui uma unidade experimental. Estava o Cildo, estava o Luiz Alfonso, estava o Guilherme Vaz, estavam outras pessoas, como se fosse um laboratório em que a gente pesquisaria diversas linguagens, está entendendo? E, sobretudo, dentro de uma perspectiva plurissensorial, trabalhar o som, trabalhar o gosto, o tato, etc. e tal. E nessa unidade, nós fizemos uma pesquisa, a unidade fez uma pesquisa, que eu liderei essa pesquisa com alguns monitores, e essa pesquisa visava definir, está entendendo, qual era o frequentador tipo do museu. Porque a primeira coisa que a gente fez foi definir, porque esse museu é muito grande. Então, a gente chegou a enumerar os vários espaços do museu: o pátio, a biblioteca, a cinemateca, o restaurante, a cantina, o estacionamento, o Jardim de Pedras, lá no fundo a área dos pescadores. Então, observe, nós fizemos um corte relacionando esses espaços e esses tempos. E fizemos entrevistas demoradas, está entendendo? Anotadas, de cerca de 600 ou 700, eu acho, qualquer coisa assim. E essa pesquisa revelou resultados incríveis, está entendendo? Porque o questionário não era para saber, olha, qual foi a melhor exposição que você viu, qual é o grande artista, etc., etc. Não. Quer dizer, a gente queria saber por que ele vinha ao museu. E a conclusão é de que, e há um depoimento belíssimo daquela Jablonska, que é aquela moça bonitinha que dá o depoimento, e que exatamente ela diz, aqui era o meu quintal, o quintal da minha casa. Eu não sabia, a gente não sabia o que queria, mas a gente precisava vir ao museu. Então, quer dizer, de repente, a gente chegou à conclusão de que o acervo do museu não eram só as pinturas, os livros, os filmes, era também a brisa, era o espaço vazio do museu, era essa beleza desse lado de fora. Então, a gente concluiu de que as pessoas vinham ao museu, às vezes, sem saber por quê. Às vezes, não era para ver só uma exposição. Vinham ao museu para resolver, eventualmente, seus problemas de vida, encontrar alguma resposta que não encontrava em casa, ou com um psicanalista, ou no trabalho, está entendendo? Quer dizer, o museu é muito mais do que essas coisas. Então, os domingos eram também uma tentativa de colocar essas questões, está entendendo? E muitas outras. Quer dizer, mas isso aí. Agora, coisas que eu andei pensando depois que vi esse filme e outras coisas, etc. e tal, né? Eu falo, quer dizer, o domingo, o som do domingo foi o domingo mais concorrido. Na época se falava até em 10 mil pessoas.
Essas coisas os cálculos não são muito precisos. Mas eu acredito que 5 ou 6 mil pessoas participaram do domingo, não de uma vez, mas ao longo do dia, porque começava às 10 e até à tarde, etc. E tal. E foi um domingo, assim, extremamente agressivo no comportamento das pessoas, está entendendo? A violência com que eles amassavam as latas, como batiam nos tambores, como, está entendendo? E aquela gesticulação, parecia ali uma espécie de comício, uma coisa assim, etc. E tal. Então, quer dizer, é o domingo onde ficou muito claro uma espécie de raiva estocada, guardada, contra a situação vigente, a ditadura, etc. e tal, que não podia acontecer. As pessoas botaram aquilo para fora, fazendo essas obras, fazendo esses gestos, essas coisas. Nada tinha muita explicação. Tinha lá uma velhinha, que eu imagino que era a que tinha a chave da igreja, ficava lá tocando a sua coisinha, está entendendo? Coisas assim, imprevistas, etc. E tinham coisas lindíssimas. Mais do que isso, as pessoas eram muito bonitas, está entendendo? Os cabelos, a maneira como gesticulava, etc. e tal. Então, eu fico pensando assim hoje, né? Na época, depois eu fiz um comentário sobre os domingos, que ilustra um audiovisual, em que eu faço uma relação pretensiosa entre os domingos e os acontecimentos de maio e junho em Paris, de 1968. Né? E que aquilo acalentou, está entendendo, a imaginação de muita gente no mundo inteiro. E foi uma coisa tão surpreendente aquela relação entre operários e estudantes, a maneira como ocupavam as ruas, que não se tinha uma explicação razoável para aquilo, está entendendo? Então, o Michel Ragon, que era um crítico assim, bem de esquerda, etc. e tal, se perguntava que sentido apresentar, sei lá, um piano queimado no museu depois dessas centenas de automóveis queimados nas ruas de Paris. E foi fazendo uma série de perguntas de coisas que estavam acontecendo ali e que muitas vezes se levava para o museu como uma obrazinha única, um pedacinho, está entendendo, etc. e tal. Mas aí houve um sociólogo, Villeneuve, que escreveu um livro chamado A Imagem e Ação da Sociedade, La Image Action de la Société. E ele vai, é um livro grosso, em que ele vai fazendo entrevistas com as pessoas que participaram, o que pensavam, etc. e tal. Mas na hora de chegar às conclusões, ele se valeu exatamente da obra de arte. Então ele começou a achar que o mais próximo daquilo que aconteceu em Paris, está entendendo? Toda aquela teoria da imaginação no poder, né, que no fundo é o exercício experimental de liberdade de Mário Pedrosa. Quem está entendendo? Isso só podia ser comparado com experiências de arte. Então ele começa a analisar o living theater, o jazz, o free jazz, está entendendo? O dada, o surrealismo, está entendendo? Ele encontrou, e ali exatamente nesse confronto é que ele achou uma explicação razoável para aquela tentativa que não era partidária, que não era de tomada de poder, mas simplesmente de colocar a imaginação no poder. Então, num certo momento, eu vi os domingos, evidentemente, cada um na sua escala, está entendendo? Como uma proposta nesse sentido, está entendendo? Não era para assumir o poder, não era para fazer isso, etc. e tal. A gente pensava muito, imaginava muito, como se diz lá, nós vamos resolver os problemas do Brasil, né? Na cantina aqui do museu, mas isso. E agora, num certo momento aí, eu tinha que escrever um texto pequeno para um livro, etc. e tal, sobre a questão das relações, arte pública, arte e tecnologia, e eu me vali de algumas análises, etc. e tal, em que se apresentava um mundo em que a política estava perdendo força, porque as tecnologias estavam, por exemplo, a ideia do comício já não tinha mais sentido, porque as pessoas não iam mais para as praças, tá entendendo? Porque tinha televisão, tinha o rádio, tinha etc e tal, tá entendendo? Ou porque havia o problema da violência, etc e tal. Quer dizer, havia uma ideia de que a política estava se esgotando, etc e tal. De repente vem essa coisa da Primavera Árabe, tá entendendo? Vem da indignação dos espanhóis, vem o Occupy Wall Street, tudo a partir do Twitter, etc e tal, tá entendendo? E as pessoas estão voltando à rua de novo. A gente achou que não ia acontecer mais isso, tá entendendo? Então, quer dizer, uma possível extrapolação da ideia inicial dos domingos é exatamente considerar tudo isso que está acontecendo hoje novamente como obra de arte. Porque quando a gente saiu para a rua, defendendo as diretas já, quando a gente foi para a rua fora Collor, quer dizer, a maneira como as pessoas se vestiam, como se produziam, está entendendo? Como se pintavam, aquilo era uma forma de arte popular,
Entendeu? Era uma arte de forma, era uma forma de arte de massa, de rua, tá entendendo? Quer dizer, era bonito, as pessoas eram lindas, as pessoas como se vestiam, como produziam os cartazes, como faziam. Então, quer dizer, eu vejo essa relação, tá entendendo? O Mário Pedrosa, aliás, se não me engano, uma vez ele dizia assim, sabe, em algum momento a gente vai dizer que esses meetings, ainda se falava nos meetings, etc., tem alguma coisa a ver com a pop art, isso naquele tempo ainda, mas muita coisa aconteceu depois, tá entendendo? Então, quer dizer, eu acho que o Vergara, com muita coragem, e eu fico muito grato pela leitura que ele fez dos domingos, ele falou com toda a clareza esse sentido, tá entendendo? E, por outro lado, quer dizer, a outra fala dessa Jablonska, porque me perguntavam, o Vergara falou do problema hoje do Brasil. O Brasil há muito tempo que deixou de ser importador de ideias e de obras de arte para ser um exportador de obras de arte. Nós exportamos hoje artistas, já não somos mais apenas importadores. Mas eu me lembro que quando eu fazia os domingos, eu sempre me perguntava, mas de onde é que você buscou essa ideia nos domingos? Quer dizer, como se não fosse possível que a gente aqui inventasse uma certa dinâmica, certos processos, etc. Entendendo? Então, agora já me perdi, faltou uma coisa aqui. Importadores. Deixa eu perguntar uma coisa para ti, é o seguinte, quer dizer, participamos juntos disso, você orientou, organizou e fez esse aí. Nós tem 40 anos. Tem 40 anos. Tem 40 anos. Isso me preocupa. Quer dizer, pelo seguinte, me preocupa no sentido seguinte. Nós vamos chegar aos 105. Igual você fala do museu, do lugar todo. Hoje, nós vivemos num momento onde você não precisa nem ter habilidade para fazer arte. Sim. Você manda fazer. Sim. Se você tiver uma boa ideia, você manda fazer. Sim. Tem pessoas que realizam para você, executam para você. Em aço, em vidro. Eu posso, acabei de pedir um orçamento para fazer um trabalho na China. Mas o Molinari já fazia. Exatamente. Por telefone. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: essa coisa levou para o Museu dos Domingos uma atração gigantesca e abriu essa relação. Mas existe um produto de arte que é pensamento, que não é só o lúdico, que é o pensamento. Conseguir alguém codificar num produto, numa coisa, um pensamento que é capaz de tocar o outro e de mobilizar o outro numa área sutil, que não é a área da descrição, da ilustração, numa área sutil, que a pessoa possa ter um susto, como um poeta que escreve uma palavra que todo mundo fala todo dia e, de repente, pela localização na frase, ela é redescoberta. É a mesma palavra de sempre, do dicionário de todos, e ela é nova. Como um artista que consegue... Então eu fico pensando o seguinte, porque eu defendo um museu, eu não defendo um museu num escritório para tomar rua. Eu defendo um museu como a Tate, por exemplo, que expôs o Cido, e que expôs um trabalho que as pessoas ficaram estupefatas vendo, andando sobre vidros, estupefatas, vendo um trabalho de um cara lá da América Latina, com um pensamento... As pessoas quase tropeçavam num pequeno trabalhinho dele, chamado América do Sul, que é um Cruzeiro do Sul, perdão, Cruzeiro do Sul, que é um pedacinho de madeira, que quase você não vê, e depois quando lê aquele texto... Eu defendo esse museu também, esse museu com o interno, o museu da reflexão, o museu onde você possa... E esse acho que é o problema que nós temos agora, 40 anos depois. A gente abriu, o Frederico, você, abriu a possibilidade de um montão de gente produzir coisas, ação. Hoje existe esse ismo novo, que é jovem artista. É um novo ismo. Você tem uma quantidade de jovem artista gigantesca, não é? E com espaço para... Eu digo... Naquela época, há 40 anos atrás, tinham 4 galerias de arte. 4 galerias pequenas de arte. Como é que ia ser produzido uma quantidade de jovens artistas? Onde é que eles iam? Aonde? Hoje, eu acho que, transportando o problema, quer dizer, eu acho que os domingos abriram uma coisa que gerou esta produção, porque gerou...
na verdade a palavra é meio chata, mas os domingos democratizaram a ação criativa. Essa foi a ação dos domingos. E isso deu resultado, porque você tem hoje uma produção gigantesca de arte feita por jovens artistas, ou de formação, ou sem formação, ou hábeis ou não. O próprio mundo do grafite hoje começa a ser incorporado ao universo da grande arte, entre aspas, evidentemente. Mas onde é que está a casa que isso possa separar para um público que não pensa nisso todo dia, separar o que pode ser usado? Quer dizer, porque, na verdade, é o seguinte, não existe o melhor artista brasileiro, não existe o melhor crítico brasileiro, não existe mesmo. Agora, existe o melhor corredor, porque você tem forma de medir. Se você fizer 100 metros com 9,7, você ganhou, palmas para você, você é o campeão, recordista dos 100 metros rasos. Em arte não tem possibilidade de você aferir. Eu acho fulano o melhor para mim. Eu acho o Beltrano o melhor para ti. Quer dizer, é esse caldeirão que você vai e pesca respostas para o que você imagina. Então, eu acho que esse lugar, eu continuo sonhando que esse lugar seja um museu, onde você tenha a oferta das coisas, a oferta da história da produção, e que você possa ir lá e beber, e levar teu filho e dizer, olha, esse cara aqui foi antes da minha geração. Com esse cara que eu aprendi. Foi vendo as obras desse cara que eu aprendi. Onde é que eu vou levar meu filho? Quer dizer, vou para Nova York, entendeu? Porque aqui, para ver a arte brasileira, você não tem como. Porque é tudo efêmero, é tudo... Então, eu acho que agora, o Domingo da Criação, teria que mudar de corpo. Pelo menos essa ação política em direção que você teve, teria um outro corpo, entendeu? Porque eu acho que você conseguiu uma coisa extraordinária, mesmo que eu sou grato e eu usufruí disso, porque eu trabalhava com papel, tive chance de misturar meu material de trabalho com todo mundo, foi uma coisa espetacular. Mas nós precisamos agora, isso foi há 40 anos atrás, e a resposta para hoje? O que eu faço hoje? O que eu faço hoje? Qual seria o Domingo da Criação hoje? Seria do mesmo jeito? Hein? Não, já disse que não. Não, é para acabar. Não, eu sei. É para acabar, não? Não, daqui a 15 minutos. Tá, não, então deixa eu só responder aqui. Não, olha, evidentemente que eu observo que eu usei muito o verbo no passado, quer dizer, eu pensei isso, quer dizer, o museu era para isso. Claro, foi uma coisa que aconteceu há 40 e tantos anos, né? Eu tinha 35 anos, hoje eu tenho 76, quase. Está entendendo? Então, quer dizer, naquele momento era uma reflexão e um tipo de ação que me pareceu absolutamente necessária. Agora, na verdade, é o seguinte, quer dizer, os domingos, eu pensei o museu dentro desse contexto de que ele poderia ser... Na verdade, eu falei museu no sentido geral, né? Não é só especificamente esse museu. Quando eu falo que esse é o museu que está no aterro, eu estou falando do Museu de Arte Moderna. Mas eu, num certo momento, quer dizer, a gente pensou a questão do museu realmente como um programador de atividades. Inclusive, a gente tinha todo ano uma reunião de da Associação dos Museus de Arte do Brasil, e eu me lembro do Valdemar Cordeiro, que era um polemista nato e absolutamente radical, era o líder do Grupo Ruptura, depois do Concretos, né, na parte de artes plásticas, e ele, num certo momento, dividia com o museu e iria se reduzir simplesmente a uma espécie de arquivo de atividades feitas fora do próprio museu. Quer dizer, poderia ser está tudo no computador. Porque, na verdade, a coisa não mudou muito hoje. Quer dizer, o lado de fora continua, está entendendo? Quer dizer, hoje os artistas se deslocam continuamente para diferentes regiões, para diferentes países, etc. E continuam fazendo as obras. E essas obras, às vezes, ficam ou desaparecem ou acabam, mas o documento chega ao museu.
Então, na verdade, se pensava já naquela época que uma das questões do museu, da restauração, seria, inclusive, já a restauração de documentos, não mais exatamente das obras, está entendendo? Agora, o fato de que fiz isso e de que desenvolvi essas ideias, não quer dizer que eu acho que o museu tem que acabar, está entendendo? Ou que aquele tipo de crítica puramente textual, está entendendo? Quer dizer, reflexivo, que tem ideias, que tem o dia, vai acabar. Não, está entendendo? Mas naquele momento me pareceu a coisa correta. E acho que, digamos, os fundamentos do domingo ainda valem, está entendendo? E são úteis e necessários e podem ter aplicações diferentes, dentro ou fora do museu. Eu tenho certeza que o Vergara está pensando, está entendendo, em como acionar, digamos, esse processo, né, como deve ser a curadoria dessa exposição, está entendendo? Então, quer dizer, eu não quero derrubar o museu, está entendendo? Aliás, a crítica oficial se colocou contra os domingos, que achavam que eu estava destruindo o museu. Na verdade, o incêndio do museu, né, não foi por causa dos domingos, né, foi uma responsabilidade daquela direção, etc. Então, quer dizer, agora, essas relações, quer dizer, os domingos com as manifestações públicas, eu continuo achando que isso é válido, porque essas imagens que a gente tem do pessoal se protestando, quer dizer, quando eu mostro aqui o Maracanã, né, ao som de Villa-Lobos, que até hoje eu vejo e me emociono, mas poderia ser imagens de manifestações que estão ocorrendo aí contra isso, contra aquilo, etc. e tal, está entendendo? E isso também não exclui o artista, a carreira do artista, o mercado, nada disso. Eu acho que tudo isso faz parte. Eu sempre gostei do lado de fora da rua. Eu sempre pensei a obra de arte na rua. Entendeu? Quando eu vejo meus audiovisuais hoje, quase todos são coisas recolhidas na rua, tá entendendo? Mas isso, na verdade, eu penso na rua porque existe um museu. E, curiosamente, quer dizer, esse meu pensar da coisa do lado de fora, na verdade, implica na existência do museu, está entendendo? Que não está do lado de fora. Então, quer dizer... eu posso... isso aí. Eu acho que... Também não vou me estender, porque já está esgotado o tempo, e, infelizmente, não vai ter muito debate, né? Bom, participação... Mas, não, é só porque eu acho que o Vergara ficou enfatizando, tinham 4 galerias, e agora a coisa da feira de arte, né? Eu acho que a feira de arte é um fato. Agora, eu acho que, por exemplo, esse seminário é uma parceria do MAN com 2 instituições recentes no Brasil, que é a Casa d'Aros e a Bienal do Mercosul, que se somam, né, a própria Bienal de São Paulo, o esforço da Bienal de São Paulo em se repensar, o esforço da Pinacoteca em repensar o seu próprio trabalho, as escolas, né, de arte, um conjunto de galerias, a atividade das galerias com, né, o circuito internacional, as residências de artistas, enfim, um conjunto de exemplos que vão dando densidade ao circuito, que eu acho que esse, digamos, travo reflexivo que eu compartilho com você, que também é parte, né, do museu, está acontecendo concomitantemente a uma série de outros desdobramentos que repercutem esse ruído que os domínios da criação produziram. Então, o que eu acho que o que é interessante é justamente essa combinação entre uma atividade, né, que está diante de uma determinada cena, que era aquela da ditadura, produzindo uma resistência e uma reverberação a partir do museu, né, e que é absolutamente, né, louvável, e uma outra, que eu acho que é um pouco o espaço do museu hoje, numa sociedade barulhenta, espetacular e absolutamente de eventos, que é a produção de uma reflexão, a produção de um tempo, né, de um perder tempo, que o museu está incentivando o tempo inteiro, que as atividades, né, educativo-curatoriais estão também pensando. A exposição permanente do museu está tentando trazer um pouco as referências, sem pensar numa ordem, né, cronológica, evolutiva, né, numa linha do tempo, mas
pensar um pouco o modo pelo qual a arte brasileira pensou a cultura brasileira, o modo como a arte brasileira se insere num pensamento da história da arte internacional, e como que essa, né, reverberação abre perspectivas para um público variadíssimo que frequenta o museu e cujas mediações educativas estão pensando nesse público. Então, acho que isso é assim que a coisa caminha. Eu me lembro, eu acho que tem duas vezes eu li para dois artistas a pergunta qual é o seu conselho a um jovem artista. Eu acho que as duas respostas têm que ser somadas. Uma foi para o Motherwell, e ele disse, que eu diria para um jovem artista divirta-se. E a outra para o Nelson Rodrigues. O que se diria um jovem artista? Ele diria, envelheça. Então, eu acho que o divirta-se e o envelheça são duas partes, duas dobras de um mesmo processo. Então, e é um pouco por aí. Eu acho que o museu tem que ser esse lugar da diversão e esse lugar da experiência, né? Em que tem aí uma maturidade envolvida que é da reflexão que você está chamando a atenção, que é da tradição também. Mas se for só tradição, só cerimônia, fica chato, né? Quando eu disse que perdi um pouco o fio da meada, quando eu comecei a comentar, as pessoas perguntaram de onde é que veio essa sua ideia? Quer dizer, sempre pressupõe que veio de fora, né? Que a gente não faz. Mas a segunda pergunta que sempre faziam, mas e que tipo de avaliação que você faz? Tal? Quais são os resultados práticos ou pragmáticos disso e tal? E eu digo assim, olha, eu não posso fazer uma pesquisa como fazem os partidos políticos, assim, bom, foi 56% a favor, 30% contra, 2 acima ou 2 abaixo, está entendendo? Não, mas eu tinha absoluta certeza de que os Domingos fez a cabeça de muita gente. Está entendendo? Isso eu não tinha dúvida nenhuma sobre isso. Mas eu não tinha como provar isso. E, de repente, quando se faz esse filme e encontra esses depoimentos, inclusive com níveis sociais e econômicos totalmente diferentes, né? É a prova provada de que eles foram eficazes, está entendendo? E foram eficazes não só no sentido de que resolveu, eventualmente, os problemas, a pessoa que veio aqui conseguiu um namorado, conseguiu isso, conseguiu aquela coisa assim, mas resolveu no sentido de que preparou essas pessoas para ver, inclusive, as exposições dentro do museu. Está entendendo? Quer dizer, preparou essas pessoas para saber apreciar a obra de arte. Não se submeter, não se colocar assim, diante de um quadro e dizer assim, eu jamais serei capaz de fazer uma obra como essa. Mas simplesmente perceber que aquilo que estava ali, está entendendo? Podia ilustrar uma série de questões, não só de arte e de história da arte, mas questões da vida dele, porque nem sempre a contemplação, a compreensão de uma obra de arte não se reduz ao momento da contemplação. Aí saiu agora traduzido o livro do Dewar, né? A arte como experiência, quer dizer, muitas vezes a compreensão de uma obra de arte se dá muito tempo depois, num outro contexto, num outro lugar, quando você está fazendo coisas que não tem nada a ver com aquilo. É como se o elo, a coisa que faltasse, está entendendo, completasse e a compreensão se dá. É o tal de insight, né? Porque às vezes você chega também diante da obra de arte com uma quantidade de teorias, com uma quantidade de informações que aquilo praticamente dificulta a compreensão da obra de arte. Porque a obra de arte pede uma relação amorosa, está entendendo? Demorada, de avanços e recuos, né? Então, quer dizer, não é assim, às vezes, no momento. Então, você tem que estabelecer essa relação. Na verdade, é quando você exatamente... A arte é uma experiência refinada que, às vezes, se reproduz na vida, ou a vida é que exatamente leva também a obra de arte. Então, eu acho que os Domingos, mesmo que a gente não possa fazer essa estatística, essa coisa toda, eu acho que eles formaram a cabeça de muita gente, prepararam o público, na verdade, formaram plateias para essas obras de arte, as obras do Vergara, e etc. Está entendendo? Bom, gente, infelizmente, vamos acabar. Obrigado a todos.